Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade à questão de interpretação e compreensão de texto. Então, no bloco anterior, a gente viu um texto, né? E a gente pôde marcar as questões de inferência, o que é interpretação, o que é compreensão. Então, a gente vai treinar nos diversos tipos de texto, certo? Então, nós temos a charge, né? Que tem caído muito em prova, como eu já mostrei para vocês. E aí, agora a gente vai colocar isso na prática mesmo, né? Porque o que vale não é só a parte teórica, né? O que vale é colocar na prática, tá? Então, selecionei alguns textos aqui para a gente treinar esse processo e, literalmente, você observar como é que você tem de voltar ao texto, né? Porque às vezes a gente sabe ler o texto, né? Mas aí não entende a pergunta. Então, venham comigo aqui no exercício, olha. Sempre que você for identificar um texto, né? A primeira coisa que você vai fazer, você vai dar uma olhada na fonte de referência bibliográfica, como eu já falei para vocês. Na leitura do texto, né? Porque a fonte de referência, quando eu falo de tipologia textual, vai ficar bem mais claro para vocês. Mas a fonte de referência, ela serve para te dar um norte sobre a ideia do texto, sobre que tipo de texto você vai ler, né? Então, um texto tirado da Constituição, com certeza tem uma linguagem formal, com certeza tem as palavras empregadas no seu sentido denotativo, né? Porque isso aqui não seria um trecho próprio de um autor específico, né? Isso aqui é uma lei, então a lei ela tem que ser redigida com rigor formal. E aí ele te dá esse trecho aqui da Constituição. Vamos ler? A Constituição Federal, em seu artigo 5º, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece o direito à proteção das criações intelectuais. No inciso 27, afirma: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. No inciso 29, define que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Beleza, então eu percebi nessa leitura que a linguagem aqui é bem clara, né? Trata uma parte do artigo 5º da Constituição, e aí ele lidou com os artigos 27 e com o artigo 20, com o inciso 29, né? Dentro do artigo 5º, ele pegou esses incisos aqui. Beleza, aí você vai avaliar em relação à pergunta máxima, a partir das ideias veiculadas no texto, ó. Então, ideias do texto, deixou bem claro para vocês que eles querem somente as ideias que estão no texto. Então, observe, primeiro, identificar se o comando é de interpretação ou se o comando é de compreensão. Então, nós temos aqui, ó, depreende-se, né? Então, depreende-se do texto. Esse comando aqui, ele é de interpretação. Então, a questão quer que você interprete. Então, não vai estar com essas mesmas palavras, mas você vai identificar aqui qual parte do trecho eu vou voltar. Como que eu faço mesmo para identificar qual parte do texto? Eu tenho que achar uma palavra aqui, um trecho que está igualzinho lá no texto. E aí, naquele trecho, eu vou avaliar se tem lógica essa informação. Então, observe, depreende-se do texto que são direitos autorais. Então, ele fala de direitos autorais. Então, você vai observar onde é que ele fala sobre os direitos autorais, os que a pessoa criadora de obra intelectual tem de gozar dos benefícios. Olha que interessante. Vocês estão vendo aqui, olha, depreende-se do texto que são direitos autorais, os que a pessoa criadora de obra intelectual tem. Sabe aqui, gente, aqui não tem uma carga semântica de obrigação, porque olha aqui, o que está implícito aqui, ó, tem direitos. Agora, com essa ideia, você vai ler, ó, depende do texto, que são direitos autorais, os que a pessoa criadora de obra intelectual tem direitos de gozar. Então, esse tem de gozar não está obrigando a pessoa a gozar, tem direitos de gozar. Se você não tivesse uma leitura aqui, você poderia entender o item de forma errada, né? Então, prestar atenção nos implícitos. E aí, a gente vai voltar à primeira parte do texto, olha. Já no inciso, já que ele falou depreende-se do texto, então eu posso depender da ideia totalizada do texto, né? Então, não precisa ser de uma parte específica, precisa sempre ser de uma parte específica. Só que pode ser tanto do inciso 27, pode ser tanto do inciso 29. Tem de estar aqui a lógica, né? Então, quando a gente fala no inciso 27, afirma aos autores
pertence o direito exclusivo de utilização. Olha, a pessoa criadora intelectual tem direito de gozar dos benefícios morais e econômicos. Então, tem direito de utilização. Então, ela pode utilizar moral e econômica. Ela utiliza da forma como ela bem entender. Ela pode também publicar ou reproduzir. Então, reproduzir daria direitos econômicos resultantes de suas criações. Já que é dela a informação, então eu posso dizer que eles têm direitos a usar e abusar desses direitos, né? Então, ó, tem direitos de gozar dos benefícios morais e econômicos. Então, não está, o trecho aqui não tem essas mesmas palavras aqui no item. Você não tem as mesmas palavras do texto, mas com a ideia do texto, eu posso claramente perceber aqui nessa linha que o autor tem direito a isso, né? Quem escreve suas obras. Então, dá para eu interpretar. Então, a questão está correta, certo? Então, sempre observar primeiro o comando da questão. Número 2, no texto, ó, quando ele fala no texto se afirma, esse comando é de interpretação ou de compreensão? Primeiro, a gente sabe que esse comando é de compreensão. Então, já que ele é de compreensão, é uma questão de recorrência. Questão de recorrência é aquela que você tem de olhar no texto. Então, você tem de observar no texto se existe essa ideia, certo? Então, vamos voltar ao texto e observar. Primeiro, vamos analisar em qual parte do texto eu preciso voltar para analisar essa ideia. No texto, se afirma que o direito outorgado aos autores é personalíssimo, vitalício e perpétuo, mas se ressalta a exceção legal de ser concedido por prazo certo e determinado. Beleza. Aí, quando ele coloca aqui, ó, aos autores pertence o direito exclusivo, então, exclusivo, personalíssimo, certo? De utilização, publicação de suas obras, né? Então, olha, quando ele coloca de suas obras, transmissível aos herdeiros. Quando ele fala transmissível aos herdeiros, eu posso dizer que é vitalício, né? Pelo tempo que a lei fixar. Só que em nenhum momento do texto ele fala que ele é perpétuo, porque perpétuo é para toda a vida, né? Até depois da vida. Então, nesse contexto aqui, ó, essa informação aqui acaba anulando o item. O texto tem claramente a informação personalíssimo e vitalício, né? Transmissível aos herdeiros e direito exclusivo, é o direito da pessoa. Então, a informação ficou errada porque não existe aqui uma marca que fale que o direito é perpétuo, né? Então a questão está errada, certo? Estão entendendo? Você tem de observar o que o texto diz e observar em qual parte do texto você tem de voltar. Até agora, nós não saímos desse trechinho aqui. Então, beleza, vamos para a próxima. Infere-se do texto. Esse comando é de interpretação ou esse comando é de compreensão? Primeira coisa, esse comando é de interpretação. Então, eu já sei que eu não vou encontrar com as mesmas palavras que eles colocaram aqui, mas eu sei que eu posso entender essa ideia ou não entender essa ideia, certo? Então, ele deixou bem claro para qual parte do texto ele quer que eu volte. Apenas para o inciso 29. Então, vamos lá. Vamos observar o que aqui está escrito, né, no item e observar depois em relação ao texto. Infere-se do texto que o inciso 29 da Constituição Federal trata da propriedade industrial, que abrange o direito sobre as criações industriais, cuja proteção é conferida em nome do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Beleza. No inciso 29, define que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como as criações. Olha, está igualzinho aqui, só que poderia até ser um comando de compreensão. Mas ele usou infere-se, né? Porque ele mudou a ordem de alguma coisa aqui. Propriedades está igualzinho aqui no texto, só tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico. Então, a informação está correta. Beleza? Vamos lá, mais uma. De acordo com o texto. Se é de acordo com o texto, primeira coisa é identificar. O comando é de interpretação ou de compreensão? Aliás, desculpa, né? O comando aqui é de compreensão. Por que é de compreensão? Porque é de acordo com o texto. Então, significa que eu vou olhar no texto, questão de recorrência. Então, se é recorrência, basta olhar no texto. De acordo com o texto, o Estado oferece 2 tipos diferentes de proteção da propriedade intelectual.
Lógico, gente, quando ele coloca a Constituição Federal, em seu artigo, que trata dos direitos e deveres individuais, estabelece o direito à proteção das criações intelectuais. E aí ele coloca duas formas, que é o inciso 27 e o inciso 29. Então, duas formas, está claramente no texto, dois tipos. Então, a resposta correta. Continuando, deduz-se do texto. Então, quando a gente fala deduz-se do texto, primeira coisa, observar se esse comando é de interpretação ou de compreensão. Deduz seria um comando de interpretação, né? Porque não estará claramente essa ideia no texto, mas eu posso compreender, não é isso? Então, vamos observar se isso aqui está no texto. Deduz-se do texto haver, para se assegurar o direito expresso nos citados incisos da Constituição Federal, necessidade da criação de leis específicas para regular a proteção às criações intelectuais. Então, observe, ele quer saber se existem leis específicas, né? Então, vamos observar se as leis existem aqui no texto. No inciso 27, afirma aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Qual lei? Lei específica, né? Então, já tem, com certeza, a ideia do primeiro correto. Só que aí ele deixa bem claro também no outro. Define que a lei, no inciso 29, define que a lei, qual lei? A lei específica que for criar, literalmente será criada para proteger essa informação. Então, tem de haver uma lei específica. Então, primeiro haverá a lei, depois a lei vai fixar. Então, nos dois incisos, nós temos a questão de, para assegurar o direito expresso nos citados incisos, haverá a criação de leis específicas. Então, mais uma vez, questão correta. Entenderam? Então, observe, voltem aqui comigo. Quando a gente vai interpretar o texto, né, então a gente vai primeiro identificar o que o comando quer, se ele quer que a gente interprete ou se ele quer que a gente compreenda. Depois você vai observar qual parte do texto que ele quer que você volte, né, como eu já mostrei para vocês nos vídeos anteriores. Tem de procurar a parte específica. E aí você vai treinar, né? A interpretação de texto é treino e conhecer o seu examinador para você saber como é que ele lida com essa parte de interpretação, certo? Então, como a gente já lidou muito com o texto, agora nós vamos mudar um pouquinho. A gente vai lidar com outros tipos de texto, por exemplo, com a poesia. Dentro da poesia, o que eu tenho de observar, né? Então, você tem de observar a criação, observar como que ele organizou o seu verso, qual seria a diferença entre um texto em verso e um texto em prosa. Prosa, organizado em parágrafos, verso é aquele que nós temos a poesia, que não vai até o final da linha, né? Que são os estrofes, são os versos. Não há diferença nenhuma, aliás, em relação à estrutura, eles têm diferença, mas na verdade todos são textos, só que um é formatado em versos e o outro é formatado em parágrafos, né? Então, quando nós chamamos de texto dissertativo, por regra, texto narrativo, por regra, eles são escritos em parágrafos. Já a poesia, o poema, ele vem organizado em versos, né? Que são aqueles trechos que não vão até o final da linha. E aí, se aparecer um poema para vocês em prova, primeira coisa, observar a característica de formação, a criação estética, observar se o poema tem rima, né? Observar a ideia de como ele escreveu o poema, porque às vezes, só de observar a estrutura do poema, você já entende o que o autor quer passar para vocês. Observar o título, que o título tem a ver, tem lógica, muitas vezes com a ideia totalizante dessas poesias, e observar como as palavras foram usadas, né? Então, a poesia, você não vai ler para entrar na mente de autor da literatura, até porque eles não estão aqui para se defender. Você vai ler para entender a palavra no texto, observar a organização desse texto, certo? Eu trouxe aqui um texto para a gente ler, que ele é bem interessante, então observe aqui comigo. Olha, não há vagas, né, do Ferreira Goulart. Aí, quando a gente vai interpretar um texto que é um poema, você vai primeiro observar como ele está escrito. Nós temos vários tipos de rimas, né? Nós temos rimas emparelhadas, nós temos rimas interpoladas. Então, observe que esse texto ele não tem rima nenhuma. Aqui ele chega o preço do feijão, depois não cabe no poema, ponto, depois o preço. Então, do arroz, não cabe no poema, aí depois começa com letra maiúscula, depois não cabe a sonegação do leite e da carne. Observe que ele não tem estrutura nenhuma, tá?
Então, o funcionário público não cabe no poema, em seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Depois ele começa com letra maiúscula, não termina a frase. Então, não existe harmonia entre seus versos, observe. Então, cada verso dele é de um jeito. Ele não tem a métrica perfeita aqui. Então, a primeira coisa que eu já sei é que esse poema é desestruturado. Então, observe. Em relação à estrutura do poema, com o título Não Há Vagas, tem muita lógica a criação poética dele aqui. Por quê? Porque ele está colocando informações sem roteiro. Então, é como se ele estivesse fechando todas as oportunidades. Né? Então, a primeira coisa que você tem de observar é a criação poética. A criação poética aqui foi sem rimas. Né? Sem rimas. Ele escreveu justamente dessa forma, justamente para expressar o sentimento dele. Não há vagas. Aí, o que ele quer dizer com não há vagas, né? Lógico que o sentido aqui é conotativo, quando ele fala o preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema, não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, estão vendo? A forma como ele vai colocando aqui é como se fosse a ideia literal do texto dele, passar uma denúncia social, né? Então ele está sendo bem crítico aqui em relação à sociedade. Então ele está tentando dizer que a poesia dele hoje não é capaz de suprir as necessidades. Por isso ele fala não há vagas. Mas não há vagas não tem lógica com o cenário que nós temos aqui de não existe emprego. Não há vagas dentro do poema dele para a crise, né, que está havendo no país, a crise que está havendo no conflito individual desse autor. E aí você vai fazer isso, então, sempre observar as margens, né, observar a forma como ele redigiu o texto, observar se tem rima, né, porque quando tem rima, a mesma informação termina aqui, ou então a mesma informação termina com o terceiro, e assim por diante, né, entender as rimas alternadas, paralelas, interpoladas, versos brancos, e observar como o autor trabalha as palavras. Uma dica é olhar a ideia das perguntas, né? Aqui você pode ir para a pergunta. Então, observar o que ele quer de resposta e observar se realmente você tem essa ideia aqui dentro do texto. Então, vamos ver o que nós temos. Julgue os itens seguintes relativos às ideias e aos aspectos linguísticos. Então, aqui ele pode misturar, né? Tanto a interpretação com reescritura, por exemplo. Vamos dar uma avaliada aqui na questão de número 7, que na 7 é oficial da prova, certo? O emprego do vocativo senhores na terceira e na quarta estrofe atenua o tom irônico do poema. Então, a gente vai ler aqui, ó, quando ele coloca senhores, ó, poema senhores. E aí depois aqui, ó, poema senhores. Então a gente tem aqui, ó, o preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome e sua vida fechada em arquivos, como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras, porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas, só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Então, observe a denúncia social que ele faz aqui, né? Usando a poesia, usando o poema para expressar a indignação dele em relação à crise. Então, ele está usando literalmente a arte poética aqui. Então, quando ele fala o emprego do vocativo senhores, né? Quando ele fala porque o poema senhores está fechado, vocês acham que o poema senhores não fede nem cheira, isso aqui atenua o tom irônico? De jeito nenhum. Ele continua sendo irônico o texto inteiro. Não é isso aqui que vai atenuar, não. Até porque é aqui que denuncia mais ainda, que ele está chamando. Olha, preste atenção. Né? Então, a resposta está errada. Não, a gente não tem. Estão vendo que ele não pediu para você interpretar, pediu para você observar o que há dentro do texto. Dificilmente eles colocam uma interpretação. Mas se colocar, você vai observar que ele não vai pedir para você entrar no mundo do poema, e sim para você interpretar o que as palavras podem te levar a entender. 8. A expressão não fede nem cheira, na última estrofe, está empregada com sentido denotativo? O que é denotação, gente? Denotação é o sentido literal da palavra, né? Então, quando fala o poema, senhores, não fede nem cheira, bom, esse sentido aqui, ele é conotativo, ó, conotativo. O sentido está figurado, né? Então, a resposta está errada, não é sentido denotativo, certo?
Aí vamos avaliar. A questão número 9 ele trouxe, ó, depreende-se da leitura do poema. Só que você pode ter certeza que ele não vai mandar você entrar na mente do autor. Ele vai pedir para você interpretar a lógica desse poema. Querem ver? Depreende-se da leitura do poema uma crítica ao emprego dos vocábulos preço, sonegação, funcionário público, salário de fome na poesia, que deve, sobretudo, segundo o poeta, priorizar o inusitado. Não, né? Essas palavras, depreende-se da leitura do texto, eu posso tirar que quando ele usou preço, sonegação, funcionário, salário de fome, ele quis priorizar o inusitado? Não, ele usou porque ele realmente quis mostrar que nessas marcas aqui a denúncia se faz presente. A crítica dele tá presente no uso dessas palavras, então não era um inusitado, né? Que é aquilo que não se espera. De jeito nenhum, ele tinha intenção ao usar essas palavras. Então não é esperar o inusitado, é esperar a própria criação poética dele. Então, se ele colocou dessa forma, é porque ele tinha a intenção de mostrar essa denúncia e não priorizar o inusitado. Corresponde questão errada. O poema associa ironicamente criação poética e alienação social. Certíssimo, né? Então, quando fala ironicamente, é a forma como ele cria, ó. Olha, como ele cria, eu já mostrei para vocês. Criação poética, ou seja, como ele criou o seu poema. E alienação social, ou seja, mostrar que ele está a questão da crítica social. E ele está alienado, né, da questão da loucura, né? Então, isso aqui é uma informação louca, né? Um poema escrito dessa forma. Então, questão corretíssima. 11. O título do poema antecipa a crítica contundente que o poeta dirige à falta de oportunidades no mercado de trabalho? Não, né? Então, não está falando de falta. Então, quando fala não há vagas, ele não está se referindo ao mercado de trabalho. Então, aqui ele fala não há vagas em relação às palavras que ele coloca dentro do seu poema. Então, no poema não há vagas para essas palavras e não para denunciar a falta do mercado de oportunidades no mercado de trabalho. Então, aqui a questão também está errada. Entenderam? Então, vocês podem observar que eles não cobraram muito voltando aqui comigo. Eles não cobraram muito a questão do infere-se, depreende-se, né? Porque nesse tipo de texto, na poesia, é muito difícil você entrar na mente desses autores, imaginar o que eles estavam pensando. Então, num texto como esse aqui, como a poesia, eles trabalham mais a formação estética, eles querem saber da denotação e da conotação, saber o significado das palavras, certo? Então, fiquem atentos. Aqui é uma ideia mais simples, né? Mais fácil de interpretar. Pode ser também que você lide na sua prova com charges, como eu já falei para vocês. Ele pode pedir para você interpretar a linguagem da charge. E aí eu trouxe, como eu mostrei anteriormente, só a charge e não fiz as perguntinhas. Agora eu vou mostrar para vocês algumas. Eu selecionei 2 charges, até para a gente avaliar a estrutura delas, né? Quase sempre a charge ela tem uma denúncia social, uma denúncia política, e aí eles querem saber também dessa situação e saber qual que é o motivo do humor dentro da charge, né? Que eu já falei para vocês, expliquei, agora a gente vai treinar isso aqui, tudo bem? Então, observe aqui comigo. Olha, vamos interpretar primeiro essa lógica aqui desse texto. Ó. Presente de grego e presente para grego. Observe. Aqui existe um cavalo de Troia, né? E aí, você pode observar que dentro dele sai um soldado, dá para ver que saem uns soldadinhos aqui, né? Tá dando para enxergar direitinho aí? E aí, quando fala presente de grego, né? Que é um presente que você sabe que não é uma coisa boa, né? Que presente de grego já vem uma coisa ruim aí. E quando ele fala presente para grego, né? Então, observe a diferença. Aqui ele coloca o porquinho. Então, o porquinho com essa bolinha aqui, dá para você perceber que isso aqui é um cofrinho. E aí, desse cofrinho, ele está fazendo uma crítica, ó. Olha o que tá... Aqui saem soldadinhos, ó. E aqui está saindo o quê? Pessoas com malas de dinheiro, só podem, né? Escrito FMI, FMI, FMI. Então, essa linguagem verbal que nós temos aqui, ela nos permite dizer que ele está fazendo uma crítica. Olha, presente de grego e presente para grego. Eu só consigo interpretar essa crítica por meio da imagem, né, verbal e não verbal. Então, aqui nós temos um presente de grego, que é uma coisa que você... É ruim também, mas você não espera essa informação, aquele presente que você não quer ganhar, né? Geralmente a gente não sabe o que sai de dentro de um presente de grego.
Agora, presente para grego, você está dando para o grego o quê? Dinheiro, né? O porquinho está representando o dinheiro. Então, aqui nós temos tanto a linguagem verbal, ó, presente para grego, FMI, e temos também a linguagem não verbal, que é a questão do desenho, certo? Vamos saber o que eles querem que a gente avalie. Em relação ao texto apresentado acima, julgue os itens. O texto é esse aqui, gente. Isso aqui é uma forma de texto, né? Porque nós temos tanto a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Nesse texto, nós temos tanto a linguagem verbal, que é representada por meio da palavra, né? Presente de grego, presente para grego. E também nós temos FMI aqui, as palavrinhas. E temos também a linguagem não verbal, né? Que é a não verbal é aquela que utiliza o desenho. E aí, pelo desenho, você é capaz de interpretar, certo? Então, vamos lá. Voltando. O texto constrói-se com base na sátira. O que é sátira, gente? Sátira é uma crítica. Lógico, né? Questão correta. Isso aqui é uma crítica. E eles também não vão pedir muito para você depreende-se do texto, infere-se do texto. Eles querem mais formação aqui, certo? Para o entendimento da crítica social presente no texto, é crucial, é importante, além da interpretação das imagens com base no conhecimento histórico, né, que eu tinha que saber o que é um presente para grego, o que é um presente de grego, com base no conhecimento histórico, o entendimento do sentido das preposições empregadas no título de cada imagem. Lógico, né, como eu já mostrei para vocês, resposta correta. Um é presente de grego e o outro presente para grego. Além do conhecimento histórico, de você entender o que é isso, conhecer a margem do cavalo de Troia e o porquinho, saber que um representa o dinheiro, outro representa uma coisa ruim, né? Isso é todo entendimento histórico por trás aí desses desenhos. E aí nós podemos conferir que esse item conferir a afirmação feita como correta, certo? O tema do texto pode ser sintetizado no ditado popular. Aqui se faz, aqui se paga, nada a ver, né? Então, questão errada, né? Não tem nada a ver com essa ideia. Em presente para grego, o emprego da forma prepositiva para é inadequado dado o grau de formalidade? Lógico que não. Em uma charge, você pode usar sim a linguagem coloquial. Isso aqui talvez seria errado dentro de um texto jornalístico, mas aqui na charge não é inadequado, certo? Então a resposta está errada. Você pode sim usar essa informação dentro de uma charge, um ambiente informal. Então aqui não existe nada de grau de formalidade, tá? Então aqui também ficou errado. Questão errada. O texto cuja mensagem é transmitida essencialmente por meio... Olha, cuidado com essas palavras. Essencialmente por meio da imagem, classifica-se como não verbal. Errado, até porque eu já cheguei aqui para vocês. Existe tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Então, só com isso aqui, a gente já classificaria essa resposta como correta. Aliás, como errada, né? Porque a gente já tinha feito essa análise, né? De verbal e não verbal. Beleza, então, dando continuidade, eu trouxe uma outra charge aqui para vocês, bem atual essa questão, e aí vamos avaliá-la. Olha, aqui é um texto da Mafalda, né? E aí, observe, ela está olhando, não sei se dá para vocês observarem aqui com nitidez, mas creio que sim. Aí você vai avaliar. Observe, tende a avaliar primeiro o cenário, né? Vamos avaliar o cenário, como eu já ensinei para vocês. Tem que prestar atenção no cenário, no jeito do personagem, né? Nas faces, nos interjeitos, na forma de mexer, no ambiente externo, tá? Então, nós temos aqui, ela tá olhando para um monte de lixo, né? Então, isso aqui é lixo, ó. Se não der para vocês interpretarem, isso aqui é um bando de lixo aqui, é um amontoado de lixo. Beleza. E aí, ela vai e pensa, a valente alpinista está quase alcançando o topo. Observe que ela está se colocando como alpinista. Então, a alpinista é ela. Ela está fazendo uma análise, ela está pensando, se eu fosse um alpinista, né? Então, a valente alpinista está quase alcançando o topo. Ou seja, o entulho aqui seria o topo para ela. Então, ela vai subir aqui, certo, né? Porque ela está se posicionando como alpinista. Aí, depois passa um carro, começa a jogar um monte de fumaça nela. Ó, um monte de fumaça.
E aí ela vai e pensa, nessa altitude a falta de oxigênio torna a respiração mais difícil. Mais uma vez ela fazendo crítica, que a fumaça aqui seria a falta de oxigênio, ó. Então, a fumaça seria a questão de ela estar bem alta, uma altitude bem alta, e ela ter dificuldade em respirar. Mas aí a questão que ela está fazendo é, essa dificuldade de respirar não é altitude, ela está fazendo uma denúncia em relação à poluição aqui, certo? Beleza. Aí ela sobe em cima do entulho, né, que é o lixo aqui. Aí ela pensa, mas finalmente a proeza se concretiza. Então a alpinista conseguiu chegar ao topo, né, o topo aqui representado pelo entulho, ela conseguiu subir. A valente alpinista desce vitoriosa. Lá embaixo é assediada pela imprensa. Observe que quando ela desce, aí a imagem dessa mulher aqui é para indicar que ela coloca que é assediada pela imprensa, né? Então, ela pega e avalia essa pessoa aqui como se fosse assediá-la para perguntar o que ela quer, como é que ela conseguiu esse feito, né? Então, ela escreve dessa forma. Aí depois ela pega dentro da bolsa da senhora, não sei se dá para vocês perceberem, mas aqui, ó, ela pega um objeto, né? Parece uma cenoura, e é uma cenoura, né? Então a senhora tá com uma bolsa aqui, olha, ela tá cheia de verduras. E ela vai e pega a cenoura para representar, sabe quem? O microfone, já que ela falou que ela está sendo assediada pela imprensa. E a senhora seria jornalista. Aí ela pensa, através desse microfone, torno público o meu reconhecimento às autoridades que tão bem sabem manter as condições para o sucesso de façanhas como esta. E aí a senhora fica com interrogação, não estou entendendo nada. E aí, agora você deu uma análise, né, fez a análise tanto do que está escrito e do que você pode interpretar, aí você pode ir às perguntas, certo? Então, observe. Julgue os itens subsequentes relativos às ideias e aos aspectos. Questão número 1, que no caso é 11, que é original da prova, certo? As palavras proeza e façanhas, proeza no terceiro quadrinho, façanhas no quinto, são empregadas na tirinha com o sentido de perigo, né? Então, se você voltar lá, façanha aqui está como conquista, né? Então, só aí você já marcaria o item como errado. Então, não é perigo, é como se fosse um feito, né? No terceiro quadrinho, o pensamento de Mafalda é introduzido por uma oração adversativa. Então, isso aqui é um conhecimento linguístico. Ó. Por isso que lá no texto estava escrito relativos aos empregos dos conhecimentos linguísticos. Então, você pode... Vamos voltar ao quadrinho? Então, nós temos aqui, ó. Mas, finalmente, a proeza se concretiza. Então, se o oxigênio ela estava sem oxigênio, possivelmente ela não conseguiria concretizar. Mas, mesmo ela conseguiu. Então, essa ideia se opõe à anterior. Então, realmente, é uma adversativa, o mas, e a questão está correta. O autor se utiliza da criatividade lúdica da personagem Mafalda para criticar a omissão das autoridades quanto à poluição e o recolhimento de entulho, certíssimo, né? Porque ela coloca justamente isso na charge. Isso aí é o humor da charge. 14. As formas verbais empregadas na tirinha, embora flexionadas na terceira pessoa do singular, olha, terceira pessoa do singular, indicam ações praticadas por Mafalda e por ela relatadas no momento de sua realização, o que justifica o emprego do presente do indicativo. Olha, essa informação tinha tudo para ser certa, né? Ela está narrando como se ela fosse uma alpinista em terceira pessoa. Só que nesse quadrinho aqui, no quadrinho, no penúltimo, ela fala, através desse microfone, torno público. Então, aqui ela se posiciona dentro do texto. Então, aqui é a primeira pessoa. Então, não são todas as formas verbais, né, que ele falou. As formas verbais na terceira pessoa. Então, a questão está errada. Então, voltando aqui, como a gente avaliou algumas questões, vocês podem observar que a questão da lógica da interpretação você lê com atenção, observar se ele quer que você interprete ou compreenda. Em prova, gente, não é impossível cair textos diferentes desses que eu selecionei. Ou vai cair texto em prosa, ou cai a poesia, ou cai uma charge, né? Então, avalie com atenção que você consegue chegar à resposta, certo? Eu vou parar esse vídeo aqui, né? Mas no próximo vídeo a gente vai estudar uma matéria bem legal que se chama tipologia textual, certo? Beijo para vocês e até daqui a pouco.